Fala, galera. Estamos aí para mais um Na Atividade Podcast. Como vocês já podem ver, o Kawhi aqui do meu lado. Hoje é dia de mesa cheia. Mas vou apresentar por ordem, principalmente de graduação, né? Que aqui tem que ter respeito também, né? Ele já saiu se apresentando ali, você viu. Galera, pô, uma honra receber aqui hoje um dos caras que mais trabalha, mais incentiva, mais investe no nosso esporte hoje, né? Que é o Eduardo Torres, advogado dos talentos do jiu-jitsu, tanto dos novos quanto já estabelecidos. Um cara que vem trabalhando muito pelo esporte. Muito obrigado, Eduardo, por estar aqui hoje, cara. Uma honra te receber aqui. Também aqui do lado dele, como você já também, na verdade a câmera tá em mim, né? Mas do lado do Eduardo ali, como vocês já viram, tá aqui o Paul, o Paulo. A gente ainda não definiu como é que vai chamar ele. O famoso polaco, acabou de ganhar a seletiva da DCC na faixa roxa, vai lutar o evento principal daqui a pouco. O cara que vem aí fazendo barulho, né, no jiu-jitsu, crescendo dentro do esporte. Então, cara, muito obrigado aqui pela sua presença hoje, trocar uma ideia. E agora sim, vou fechar aqui. Falei pós-graduação, mas nem sei quem é mais graduado, né? Deve os dois ser, são provavelmente ele. Mas tô aqui com o Kawhi também, atual campeão brasileiro na Azul, né, cara? Pegou a faixa roxa, também lutou a seletiva da DCC, cara que também vem... o BJJ está falando DCC. Mas cara que também vem fazendo barulho nas competições, né? Vem crescendo. E vamos estar junto aqui hoje para trocar uma ideia. Galera, só para começar, Eduardo, como eu falei anteriormente, né? Falar um pouquinho, né, do seu trabalho. Por que você decidiu dar esse start, hein? Estou aqui com os dois garotos hoje que são atletas seus. O que você viu, né, no jiu-jitsu, nesse potencial no esporte da galera, para você começar a trabalhar com os jovens atletas, com esses jovens prospectos? Primeiramente, queria agradecer a você por estar aqui presente no seu podcast, trazer essas duas figuras, as lendas aí, estão sendo promissores no jiu-jitsu, que é o Kawhi e o Paul. Eu não sei se eu chamo de Paul, Paulo. Eu não sei como é que se pronuncia, né? Qual que é o seu pronome pra gente entender aqui? Vamos entender o seu pronome. O nosso nome. Vou falar polaco. Polaco? Você não gosta de Paul? Não. Ah, tá bom. Então, voltando ao assunto, eu trouxe essas lendas aqui. E aí, o que acontece? Eu faço judô desde os 4 anos de idade, no qual eu comecei através de um pedido do meu pai, quando eu tinha 4 anos, me botou no judô. E fiz judô até... Eu não faço até hoje, porque eu não me dedico como deveria me dedicar, mas eu fiz até 2019, que foi o ano que eu peguei a faixa preta. Então foram 2019 para 1994, dá uns 25 anos de judô. Pô, tá divulgando a idade aí sem querer, cara. Ninguém pode falar assim. Não, você não pode, essa parte tu corta. Eu não tenho 33 anos, eu tenho 18. E aí o que acontece? Eu fiz o judô, o exame para faixa preta, e nesse ano de 2019 eu tive muitos atletas que estavam fazendo comigo, que eram atletas de elite do judô, que eram atletas de alto rendimento, que se chama no judô. São atletas que disputam campeonatos nacionais e internacionais. E esses atletas sempre me chamavam para treinar com eles, para ir na academia deles e para fazer o kata, que era uma prova que a gente fazia no judô para apresentar, para você poder virar faixa preta. Então eu acabei ficando muito amigo do pessoal dos atletas de alto rendimento de judô. E desde os 4 anos eu tenho minhas amizades foram por causa do colégio, faculdade, bairro, clubes e do judô. E com isso, em 2019, que eu conheci um alto rendimento de judô, esses campeões, eu comecei a frequentar mais os grandes clubes. E eu comecei a ver como eu tinha uma condição minimamente razoável, e aí eu conseguia conseguir beneficiar, ajudar, ver os problemas pessoais, questões jurídicas, ver problemas, falta de recursos de viagens, falta de recursos para equipe multidisciplinar, no caso psicólogo, nutricionista, personal, médicos. E como eu tinha um conhecimento muito bom, muitos amigos desde jovem, muitas pessoas que eu advogo, então tenho um relacionamento muito bom. Fui diretor de 2 clubes, inclusive quase 10 anos num clube, até hoje administro alguns condomínios e tenho meu escritório que ajuda várias empresas. Então eu tenho um network mínimo que eu consegui ajudar os atletas em 2019. E aí, através do Instagram, eu aparecendo em várias postagens do pessoal do judô em 2019, em 2019, final de 2019, início de 2020, o pessoal do jiu-jitsu começou a entrar no meu Instagram. E aí começaram no Facebook, Instagram. É mais Instagram, né? Que Facebook a gente não usa já tem um tempo. Então começou a me procurar o pessoal do jiu-jitsu. Então, em 2020, eu entrei no jiu-jitsu. E
comecei, inclusive, na Dream Art, na qual eu recebi a faixa preta anteontem do Isaac. Foi anteontem do Isaac, segunda-feira. Então, assim, eu ganhei da Dream Art a faixa preta e eu comecei na faixa azul. Por que eu comecei na faixa azul? Porque eu já era faixa preta de judô. Então, todo faixa preta de judô inicia com a faixa azul de jiu-jitsu. E aí eu fui pegando as faixas com o Isaac e anteontem ele, inclusive, me deu a faixa preta. Então, de 2020 até hoje, diversos atletas de jiu-jitsu me procuraram através do Instagram, através das redes sociais. Tanto para questão de amizade mesmo, sair, conversar, quanto no pedido de ajudas com suporte técnico, suporte de profissional, como ajuda jurídica e diversas outras ajudas que a gente vai fazendo aos poucos, né? Só que o negócio ficou muito grande, né? Quando você vai ver, antes eu recebia 2, 3 mensagens por dia. Hoje em dia são 250, 300 mensagens por dia. Então, assim, acabou virando uma coisa. E eu não posso, infelizmente, queria muito poder ajudar todos, mas eu não consigo. E eu, além de não conseguir ajudar todos, eu tenho um limite e minha equipe também tem um limite multidisciplinar. Então, eu tenho um limite financeiro, eu tenho um limite de tempo, limite jurídico, limite. Inclusive, hoje em dia, as pessoas me procuram para fazer marketing. Pô, Eduardo, não quero dinheiro, não quero... eu sei que está lotada a equipe multidisciplinar, quero ficar na fila de espera, mas só compartilhe uma foto, por favor, me segue, por favor. Isso são 250 pedidos por dia. 250, é muita coisa. E hoje em dia eu tô falando 250, 300, que é uma maneira de se falar, que é muita gente. Às vezes até mais. Mas hoje eu tenho comigo 240 atletas. Caramba! Hoje da equipe multidisciplinar. 240 atletas que você dá um suporte assim, né? E vou te falar, não é fácil. Porque às vezes eu não consigo dar conta de falar com todo mundo, porque eu gosto de um feedback. Como está sendo seu atendimento com fisioterapeuta, com médico, com psicólogo, com os nutricionistas, os personagens, com o fisiatra, com a câmara hiperbárica, que cada consulta numa câmara hiperbárica custa quase R$1.000. Eu tenho uma parceria com o Dr. Wilson que ele consegue colocar os atletas de graça. Okay. Então, uma parceria, assim, imagina, cada consulta, R$500 a R$1.000. E acaba proporcionando também coisas que, como você falou, né, os atletas talvez nunca imaginariam ter, né? Sim. Que nem aqui, o Kawhi é aqui do Rio, mas o Paulo é do Equador, né? Sim. Mas tem muitos atletas que vêm do Nordeste, do Norte, de lugares, assim, cidades do interior, onde nunca imaginariam, né? Ter um suporte, toda a estrutura de uma equipe multidisciplinar, ou um tratamento como você está me falando, é algo totalmente diferencial. Semana passada eu fui no Acre, que é o lugar mais distante, assim, o estado mais distante para mim do Rio de Janeiro. E mais até abandonado, né, por assim dizer. Tipo assim. É um pouco abandonado. Mas, assim, abandonado perante o Brasil, mas sim, eu fui muito bem tratado. Assim, os lugares que eu fui, que eu almocei e jantei lá, foram lugares muito bons. O povo acreano é um povo muito atencioso, muito educado, pessoas bastante honestas. Então, assim, para mim... é brasileiro, para mim não foi diferente do Rio de Janeiro, nem do Sul, nem do Norte. Todos somos iguais. A diferença é que eles ficam mais distantes. Mas eu achei legal porque eu coloquei um atleta, que eu estava no seminário do Paulo Mial, e aí teve um atleta que toda hora me seguia, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu falei, cara, o que ele quer, esse atleta? Aí não sei o que, ele vinha falar comigo, ele podia tirar uma foto, pedia não sei o que lá. É normal dos atletas ficarem toda hora, mas ele insistiu bastante. Eu falei, eu vou dar uma atenção para ele. Fala aí, Paulo, Vitor, conta aí, como é que tá aí? Aí ele começou a se abrir para mim, contou toda a história da vida dele, contou tudo. Só que ele não me pediu nenhum patrocínio. Ele só queria que eu desse atenção para ele. Isso que é legal. Aí ele me contou toda a história, me contou isso, me contou aquilo. Eu falei, esse seminário agora é do Wesley, de judô. 2 horas vai ser o seminário do Paulo. Tô esperando você 2 horas lá no mesmo local, que é no Dojo da Atitude, onde ele treina, inclusive. 2 horas a gente se encontra e a gente conversa mais um pouco. Aí fui almoçar com o Paulo, com o Endel, que era o antigo secretário de esportes, e ele cuida da parte de esportes, de jiu-jitsu lá. Quando eu voltei, quem estava lá? No meio de 150 pessoas, sei lá, 100 pessoas, 150 pessoas. O Paulo Vitor, todo feliz, emocionado, que ele conseguiu participar do seminário sem pagar. Então, aí eu dei mais atenção, conversei. Aí no final do seminário eu falei o seguinte para ele:
ó, a partir de hoje tu vai ser patrocinado. Você vai ter personal, você vai ter nutricionista, e aí você me conta, me dá sempre um feedback, mas vem cá, quero ver o seu Instagram. Aí mostrou o Instagram dele, tava bem fraquinho, nenhuma postagem, não sei o que. Eu falei, ó, você pode ganhar tudo no jiu-jitsu, ou não sei nem se você ganha. Vou ser bem sincero com você, não conheço você, não tenho o seu Instagram, mas eu vou te ajudar. Mas eu quero uma coisa, eu quero que você tente ganhar, e o principal, mudar o seu marketing no Instagram. Aí ele falou, pô, mas meu celular é muito antigo, não sei o quê. Vou te dar o personal, vou te dar o nutricionista. Vou te dar atenção, vou te dar marketing, que vale mais do que isso tudo, juntos. Que é, às vezes o dinheiro não ajuda, que nem o marketing ajuda. A única coisa que é mais do que marketing são os profissionais, que é o nutricionista e o personal, que vale muito mais do que qualquer dinheiro. Mas o marketing, para mim, é igual tanto o personal quanto o nutricionista, é de tão grande relevância quanto. Cara, é um tema que eu, no último episódio, eu bati aqui, até é bom que a galera da nova geração aqui, mais nova, usa muito bem a rede social, né? E, assim, foi um tema que eu falei no último episódio, cara, para mim, o novo ouro, né, hoje, da era atual, cara, é o posicionamento. Porque se você tem um posicionamento forte, às vezes, não é nem o atleta que ganha, mas o atleta que usou melhor as redes sociais, ele vai ter um retorno maior de patrocinador, ele vai atrair muito mais marca. Eu lembro que eu citei um exemplo aqui no último podcast que pra mim, cara, foi assim, quando eu vi, eu falei, cara, esse cara é um gênio. O Peter foi lutar o brasileiro, né, que foi campeão, o último. O Peter foi lutar e ele perdeu, né? Eu acho que ele não chegou nem na semi, assim, ele perdeu uma luta, acho que perdeu nas quartas, oitavas, não lembro certo. Mas ele pegou e começou a fazer vários vídeos no stand da patrocinadora dele, né? Pô, varrendo, com a carteira de trabalho e tal. Vários memes ali e tal. E aquilo bombando na rede social. Eu falei, cara, com certeza, esse cara tá trazendo muito mais atenção do patrocinador do que o cara que foi campeão. Mas o Peter sabe fazer. Sabe, um gênio. Eu conheço os donos dos eventos e eles falam pra mim, o Peter é uma excelente pessoa que faz propaganda do evento. Ele é realmente o cara no marketing do jiu-jitsu, um dos que eu acho que fazem o melhor marketing no jiu-jitsu dele hoje. Mas voltando ao assunto do Paulo, e aí eu comecei a ajudar ele. E aí eu fiz uma condição, falei pra ele comprar um celular novo, eu vou ajudar, mas quero que ele dê um jeito, comece a trabalhar, se virar, pedir aos pais, comprar um celular novo e postar todo dia os treinos dele. Ele começou a fazer isso, postar todo dia. Isso é um exemplo que eu dei, uma sementinha perto do que eu ajudo as pessoas. E é muito pedido por dia, mas mesmo assim eu tento ajudar. Isso é um resumo do resumo para você ver como é que é o meu dia a dia no jiu-jitsu. Porque a maior parte do meu tempo eu me dedico ao meu trabalho. E algumas horas do dia eu me dedico ao jiu-jitsu. Foi isso. Essa é o que eu tenho a dizer. Inclusive o Kawhi, lutou o BJJ Stars, atleta patrocinado por mim, o Paulo, o Polaco, como ele achar melhor, ele é atleta patrocinado por mim lá do escritório. Já tem tempo, todos os dois têm muito tempo. O Caio Leão, que lutou com o Kawhi, que teve a luta deles dois. Eu acho que ele torceu pro Caio. O Caio Leão, patrocinado por mim, da Dream Art. Aí, mentira, não torci pra ninguém. Pra mim, quando tem atletas meus lutando, eu só bato palma pra quem ganha e pronto. É igual mãe, né? Fala que não tem filho favorito. Não tem filho favorito, todo mundo é igual. Oi? Ele é faixa preta da Adriana. Mas aí... Colocando imagina só ele tá tentando provocar, mas não vou cair na dele, não. Aí o que acontece? Aí teve o outro também, o David, da Escola Melk, que lutou com o Caio Leão e foram desclassificados agora no BJJ, os dois juntos. Então, o que acontece? Também é patrocinado pelo meu escritório. Então, assim, quando você vai ver, 4 atletas que chegaram na semifinal e na final, 3 são patrocinados pelo meu escritório na verdade, 4 são patrocinados pelo meu escritório, que lutaram na semifinal e na final. Os 4... Inclusive o campeão, né? O único que não é patrocinado pelo meu escritório é o cara que lutou com o Polaco, que é lá de Manaus, da White House. Era o único da gama ali dos que ficaram na bolha da semifinal e final. Pô, muito bacana. Cara, e também pegar de vocês, né, cara? Como é que foi pra vocês a chegada no jiu-jitsu? Você falou que é recém, em 2022. Então, como é que queria que vocês contassem um pouquinho de como vocês começaram? Como é que chegou, né, ter essa figura aqui pra vocês conseguirem trabalhar junto? Como é que foi? Eu conheci ele através de amigos, porque o Dudu, o bairro onde ele mora ali é mais ou menos o bairro que eu morei um pouco na infância. E tenho vários amigos do bairro lá, então já conheciam ele e calhou que um amigo conhecia, pô, esse advogado ajuda os atletas de jiu-jitsu, tá começando aí, vou te apresentar. Aí calhou que apresentou
Foi inclusive no seminário do Sodré que eu conheci ele pessoalmente. Sim. Que é aí que a gente começou a conversar e ele começou a ajudar. Questão de mídia, psicólogo. Mas hoje você treina Nova União. Você sempre treinou Nova União? Sempre da Nova União. Sempre foi da Nova União. Pô, bacana. Mesmo lugar. Nova União tem o meu... Eu sou fã desse cara, meu ídolo, que é o Dedé Pederneiras. Aquilo ali é um amor de pessoa, é um cara que vai pro céu com certeza, é um cara que só ajuda os outros. É um cara que eu realmente sou fã dele. Eu falo, cara, já falei aqui no podcast, inclusive, é difícil você ver, e eu acho que vai ser difícil alguém repetir o que o Dedé fez no MMA. Ter 2 campeões tão dominantes como era Renan Barão e José Aldo no auge ali, cara. Cara, a Nova União tem uma história, e não é de hoje, né? Às vezes a galera olha tipo assim, o sucesso faz... Meu irmão, são muitos anos já no topo, lançando atletas de ponta, né? É um trabalho lindo que o Dedé faz mesmo. Inclusive, você comentou, cara, tive uma prima minha que trabalhou, né, na academia ali na Upper, e ela falou que, cara, o Dedé, ele conhece desde a faxineira até o professor de jiu-jitsu, ele conhece todo mundo, e o que precisar, ele é um cara que dá um suporte diferenciado, né, cara? Muito, muito bacana. Tá sempre à disposição. Sempre mesmo. E você, pô, como é que foi essa chegada no jiu-jitsu, chegada aí até o Eduardo para conseguir? Bom, eu comecei a treinar há uns 6 anos, mais ou menos. Na verdade, eu comecei na Aliança, treinando. Aí não sabia nada, realmente. Tipo, fiquei 1 ano treinando sem kimono. Nem tinha kimono. Porque não peguei, assim, tipo, gosto desde o começo, sabe? Eu tinha uns 13 anos, 12 anos. Então, eu gostava de futebol, outras coisas, sabe? Aí... Porra, peraí, de cortar. O cara não gostava e tá batendo em todo mundo, mas se gostasse, né? Porra, cara, aí ferrou. Eu ia, tipo, 1 hora por dia, assim, quando eu saía das aulas da escola, né? Aí eu não gostava mesmo, realmente. Tipo, assim, ia pela resenha com os parceiros, assim, tudo bem. Mas aí foi passando o tempo, pô, fui pegando gosto, tava vendo os outros lutar campeonato, eles usavam o kimono, ficava maneiro, tá ligado? E, pô, eu fui pegando gosto, assim, falei, pô, quero um kimono, quero começar a treinar mesmo. Aí comecei a treinar, aí ainda não competi, não. Tipo, passou uns 2 anos e pouco pra começar a competir, quando fui faixa branca. E eu lutei bem pouco quando eu era faixa branca e amarela, até chegar na Sul, quando eu fiz 16 anos. Aí, desde esse dia que eu peguei a faixa Sul, eu falei que queria começar a lutar fora, outros campeonatos assim maior, porque lá no Equador não tinha muito campeonato assim da relevância igual tem aqui no Brasil. Tem todo final de semana, todo mês, e tem campeonato, pô, muito bom. É outra coisa. Então, aí eu vim para o Brasil quando eu tinha 16 anos, a primeira vez. E fui lutar um campeonato, nem lembro qual federação que era. Não era uma federação muito grande, mas tinha... Todos os caras eram sinistros, né? E aqui, os moleques desde pequenininhos são sinistros já. Então, eu fui de juvenil, aí fui lá e ganhei. Pô, maneiro. Aí foi o primeiro campeonato. Eu fiquei, tipo, umas 2 semanas aqui no Brasil, aqui no Rio mesmo. Aí falei para o meu pai, pô, realmente quero ser igual a esses caras aí que treina todo dia. Pô, aí conheci a academia do Tererê. Aí eu vi os moleques, comecei a trocar ideia. Pô, eles falavam assim, eu como 1 vez por dia, e eles tinham a vontade de ser campeão mesmo, assim, dava pra ver nos olhos dele. Eu fui pegando isso aí, cara, falei, pô, gostei muito, eu realmente quero isso na minha vida. Aí comecei a treinar mais vezes no dia, assim, pá. Aí eu mudei pra Nova União. Foi aí quando eu conheci o Leo Santos também, muito gente boa, até agora tá me ajudando sempre mandando mensagem, sempre apoiando. Ele viu um dia que ele me conheceu quando eu fui lutar aqui no Rio, a segunda vez que eu vim pra cá. Aí eu fui lutar foi um Open aqui no Rio, não lembro qual que era. Aí ganhei com esse kimono. Aí ele ficou me olhando, assim, eu nem sabia quem era ainda. Tipo, eu não tava muito... Ainda não sabia muito as coisas do Ju, assim, o pessoal que era sinistro, assim, ainda não tava muito no mundo. Mas aí ele me mandou mensagem depois, aí não foi falando, e quando eu fui ver o Instagram dele, meu Instagram era muito fraquinho assim também mesmo. Tipo, não gostava de mexer, não postava nada. Mas aí ele me chamou, aí mudei para Nova União, comecei a treinar.
Pô, e até hoje em dia que eu sou Novo União, eles me ajudam muito na parte técnica e tudo. E eu conheci o Eduardo aqui faz quantos anos? Foi pelo Instagram mesmo, faz uns dois anos, por aí. Acho que sim, 1 ano, 2 anos. Sim. Aí, tipo, nós trocando ideia, assim, e acho que foi por uns amigos, assim, em comum no Instagram, assim, que eu conheci ele. Na verdade, eu que conheci ele, que ele que é famoso, né? Há 2 anos que eu conheço ele. E aí, pô, foi muito da hora ver o trabalho que ele vinha fazendo já faz tempo, não de agora. E até que um dia eu fui que pedi, realmente eu queria ajuda, porque queria lutar mais campeonato importante, assim. E é difícil, é correria, né? Tem que fazer seu trampo todos os dias. Muita correria. Muita correria mesmo. É muitas coisas, tipo alimentação, a Viagem. parte viagem, inscrição no campeonato. Passagem, alimentação, estadia, hospedagem, Nossa, Não, é às muita vezes coisa. seguro, inscrição. Quanto que é a inscrição? Alimentação. Cara, isso aí é uma parada que eu até converso com as pessoas às vezes assim, né? Pô, que cara, às vezes a rede social ela é fundamental, mas também como é importante você estar nos campeonatos, né? E não só qualquer campeonato, que às vezes tem muito atleta que eu vejo competindo, vai em qualquer campeonato. Tem um aqui na garagem aqui de casa, o cara quer competir, né? Mas tá em tudo, mas às vezes, tipo assim, nos campeonatos da CBJJ, por exemplo, cara, a gente tem que ser sincero. Se o cara... Você, por exemplo, Eduardo, falando até você, no caso, que trabalha com os atletas. Porra, quando você abre o perfil de um atleta e você vê, beleza, uma medalha ou outra, mas quando você vê ele num pódio da CBJJ, por exemplo, campeão de um Open, ou, pô, foi pódio num brasileiro, alguma coisa. Pô, muda a imagem também daquilo. Então, eu vejo com certeza isso, mas os principais campeonatos que eu vejo são Mundial e Brasileiro. São os principais da CBJJ e BJJF de kimono. Sem kimono, ADCC e, obviamente, a JP, que é para mim um campeonato que eles pagam valores que não são... Claro que o jiu-jitsu está chegando num patamar de milhões, mas atualmente eles têm pago valores bons para os atletas. Os atletas que lutam nos grandes campeonatos, como o BJJ Stars, que é o evento brasileiro, que é o maior evento de lutas casadas do mundo. Tem o Polaris, tem o UFC, que está fazendo um trabalho incrível. Who's Number One também. ADXC, Who's Number One. Tem vários eventos que você pode botar no papel e na caneta que são bons. ADXC, os grandes lãs, inclusive, Sim, da JP. eu acabei de falar com o Wendel, né, no podcast aqui, ele morou 13 anos, né? A SAF, que agora está sendo representada pelo Baraúna. São campeonatos que a gente vê no dia a dia que, assim, dá gosto de cada vez ajudar mais o jiu-jitsu por conta dos campeonatos. Porque os campeonatos estão fazendo um trabalho incrível. Eu entendo que existe um custo, mas todo esporte vai ter um custo. Com certeza. Eu acho que todo esporte tem um custo. Mas o ponto que eu queria chegar é que, por exemplo, muita gente reclama assim, pô, que não consegue participar por exemplo, da CBJJ, porque a inscrição é muito cara, mas assim, cara, às vezes o cara tá lutando 2 campeonatos aí por mês, pagando, sei lá, 150, porque não tem mais inscrição barata. Hoje, o menor campeonato que você vai lutar ali é R$150 a inscrição. Tá na média aí, de 205. Não, tô falando assim, os campeonatos pequenos, tô nem falando da CBJJ, tô falando dos menores. É 150 uma inscrição barata. O cara tá 2 vezes por mês lutando ali, sendo que se às vezes o cara lutasse 4 Opens e o brasileiro... O salário mínimo tá quanto? Qual é o valor do salário mínimo? Acho que é 1.500, né? Se você vai, você mínimo. gasta 2 inscrições da mais barata, vamos botar aqui um campeonato mais barato, R$150, 2, 300. Você gasta mais a passagem de ida, de ônibus e trem, mais alimentação nessas 2 competições no município, você já gasta uns R$400. De R$1.500, 400, quanto vale? Não é nem 10%. A gente está falando aqui em média de 30% do salário quase 30% mínimo. do salário. Mas eu falei no sentido assim, às vezes o cara fica focado em competir tudo, sendo que às vezes se ele fosse, por exemplo, nas 4 Opens da CBJJ no Rio, para o cara que mora no Rio, no brasileiro, Sim. ao invés de competir 2 vezes por mês o ano inteiro, às vezes o cara teria uma visibilidade muito maior para um patrocinador, fazendo um bom trabalho de redes sociais, né? Porque a gente tem que ser sincero que chama mais atenção. Focar numa...
é bom focar numa competição. Por exemplo, você quer se dedicar ao JP e ganhar o ranking da JP, para ganhar aqueles, não sei, 30, 40 mil dólares, 10 mil dólares que eles dão ao ano, mais as premiações. Então, fica o ano todo lutando a JP. Aí, com o dinheiro que você ganha do Grand Slam, você pega e reinveste na JP. E você só vai tirar o lucro mesmo no final do ano. Então, você só sobrevive na JP, é um exemplo. Ele se dedica naquele campeonato, junto com a IBJJF ou junto com a DCC. Você pega 2 campeonatos e se dedica a um campeonato. Porque assim, você quer fazer todos os campeonatos ao mesmo tempo, muito difícil. Financeiramente, muito difícil. Psicologicamente, muito difícil. De regras, é muito difícil tudo. Logística, então, logística. O cara viajar o tempo todo, né? Que nem eles estavam comentando aqui agora, né? Só a questão de você manter uma rotina de treino, alimentação, ainda mais para os dois que são muito jovens, você acaba tendo que abdicar de muitas coisas, né? Você tem que abdicar de alguns rolês, você tem que abdicar de algumas coisas que os amigos estão fazendo, porque você tem que treinar, porque você tem que competir, né? Então é uma abdicação diária pro cara que quer ser atleta, né? E, pô, é muito bacana ver a galera querendo pagar o preço também, né? Pra chegar aí, lá. Pagar o preço mesmo. É isso. O ano passado que eu fiz foi isso aí do AJP competição. Fiquei o ano todo focado só no AJP e no ranking pra final do ano do Mundial, em novembro, ano passado. Lutei uns 6 países diferentes. Pô, lutei muito AJP. Acho que só fiquei em segundo lugar e o resto ganhei tudo. Grand Slam, regional. O AJP eu ainda nunca lutei. Vocês sempre Eu tiveram... gosto muito da regra, muito bom, muito maneiro. E vocês têm alguma preferência por lutar sem kimono mesmo ou com kimono? Pô, eu gosto mais de lutar com kimono, realmente. Eu também. Os dois mais Eu tô falando, nem treino sem kimono. Só eu compito assim. Já kimono. competi alguma vez, já ganhei, já perdi, mas com kimono E como é muito que foi, melhor. cara, essa seletiva que vocês foram agora da BJJ Star em questão de audiência? Vocês acham que foi o maior evento que vocês lutaram até agora? Ou você que teve experiência na JP e tal, você sentiu alguma diferença lá? Então, agora que foi a seletiva, tipo, tinha bastante torcida, assim. Não, digo visibilidade, não falei audiência, parece que é gente no sim. Não, visibilidade, desculpa, Não, falei a palavra errada. Muita, com certeza. Muita visibilidade. Tipo, eu ganhei muito seguidor, muita gente aí mandando parabéns, lutou muito. Assim, muita visibilidade mesmo. Diferente. Foi diferente lá. Você Sim. foi campeão, né, cara? Sim, ganhei o contrato para o evento principal agora, dia 22 de novembro. Aí. Vai estar dia 22 lutando no evento principal. Isso, em São Paulo. Pô, muito bacana. Você também lutou, né, cara? Lutei, fiz 2 lutas, mas esse acho que, em questão de audiência, que você falou, com certeza foi o brasileiro que teve CBJJ e como foi também. E esse brasileiro foi muito grande, né, cara? Eu acho que foi o maior da história, né? Acho que teve quantas inscrições? Eu lembro que divulgaram. 13 mil. 13 mil. É muita gente lutando. E São assim, 7 dias de evento. E minha opinião, que né, se foi campeão brasileiro, se eu tenho a minha opinião, não sei de vocês. Eu acho o campeonato mais difícil de todos. Porque o brasileiro, o pessoal dá um jeito de chegar mesmo. Você chega pegando carona, você pega um ônibus, trem, barco, você dá um jeito. Agora, cara, o mundial, o europeu é muito mais difícil. Não é qualquer atleta que vai. E eu não consegui lutar o mundial. Por causa de burocracia de visto e afins. Mas você vê, o cara que vem de um projeto social de Manaus, de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele consegue juntar o ano inteiro para fazer uma vaquinha para ir para Barueri. Mas como é que vai pro mundial? Não vai. Não tem Europeu, condição. pô, não tem como. Tipo assim, É pra você estar nas maiores competições é difícil. Se o cara quiser lutar só brasileiro, europeu, pan-americano e mundial, cara, é o gasto que o cara tem pra se deslocar. Então eu falo, pra mim, minha opinião, brasileiro, cara, é o mais difícil de conquistar. É o mais difícil, com certeza. Não, e quando acabou, peguei a medalha no pódio, vieram me gravar, perguntando, pô, Kawhi, qual que é o mais difícil pra você? Sei que tu não lutou mundial ainda, mas qual que é mais difícil pra você? O brasileiro ou o mundial? Ah, pra mim é o brasileiro. Pô, eu acabei de ganhar, pô, você vai me perguntar isso. Vou falar que é o mundial, o brasileiro. Eu acho que, tipo assim, o mundial tem o seu peso, né, cara? Você fala assim, não tem como a gente tirar, porque, pô, sim, título mundial. É. Só que eu acho que, não sei nem se a palavra mais difícil é o certo, mas mais competitivo, com certeza. Com certeza. Com certeza. Muito mais. Quantas lutas você fez? Eu fiz 6 lutas. Caraca. E a, assim, questão de qualidade, por exemplo, na terceira luta que eu fiz, eu enfrentei um moleque que tinha acabado de ser campeão um ano antes, peso absoluto brasileiro juvenil. Que quando eu não conhecia ele, mas me falaram que eu tinha acabado de tirar um dos caras mais duros da chave. E, assim, era a terceira luta, eu fiz 6.
É muita gente. E você vê, como é que eram as lutas? Foram quanto tempo mais ou menos de intervalo que você teve? Então, eu não sei o que aconteceu na hora, mas ali quando eu fui lutar, eu acabei a primeira luta. E quando eu tava... Eu acabei a primeira luta muito rápido e quando eu fui pro descanso, já falaram, eu tava voltando, falaram, Cauê, pode voltar. Já espera lá na área. Não na área de concentração, na área do De tatame. luta. Então, assim, eu tava indo pra área de concentração fazer o check-in e falei, não, já fizeram o teu check-in, pode ficar lá. Então eu esperei mais 5 minutos e já lutei a outra. Caralho. E a terceira foi a mesma coisa. Quando eu voltei, pô, tem que ir no banheiro. Pô, não tem como. Daqui a 10 minutos é você. Então eu fiz as 3 primeiras lutas muito em sequência. Só que as 3 foram finalização. Então eu não lutei os 6 minutos assim em sequência. Pelo menos. Pelo menos. Porque, pô... Porque também tem isso, né? Uma coisa que, tipo assim, a galera às vezes quer se testar, né? Ah, não, eu vou lá no brasileiro só pra me testar. Meu irmão, você não tem nem gás pra fazer Bota a luta, a cara. assim. Você não tem nem gás pra fazer. Pô, a e luta, pior assim. que aparecem uns caras aleatórios, assim, do interior mesmo. E é Sério? tudo nada, tipo, ele todo ano pegar um dinheiro pra poder lutar o brasileiro, velho, tudo nada, pô. Ele vai pra matar ou morrer. O cara entra lá disposto a arrancar um pedaço de Isso você. aí. Pô, tem um moleque lá da academia que ele, tipo assim, ele treinava, fazia treino de competição. Ele era muito duro de jiu-jitsu, mas não competia nada. Ele falava, só vou lutar o brasileiro. Chegou no brasileiro ano passado, fez várias lutas duras e tava ganhando a luta e perdendo as quartas de final por detalhe. Ou seja, podia estar no pódio do brasileiro aí, talvez até ser campeão. Sim. E a quantidade de gente que nem ele, que não compete, não faz mídia, só é duro de jiu-jitsu e tá por aí perdido. Sim. Imagina esse cara, pô. Realmente Brasil, se todo dedica mundo nesse junto. sentido, né? Cara, e também eu acho que o jiu-jitsu a gente tem, que nem você comentou, perdeu por um detalhe. Mas uma coisa, aí entra também a importância do que o Eduardo falou sobre as redes sociais, porque, cara, é lógico que você tem que mostrar resultado no tatame, mas pra você manter um patrocinador, pra você manter um apoio, você tem que, tá trabalhando na sua rede social, trazer um retorno pra você. Mas também, o jiu-jitsu, a gente tem algo positivo, né? Que, cara, uma derrota, ela passa muito rápido. Porque, por exemplo, perdeu o brasileiro. Beleza, mas aí, sei lá, 2 meses depois tem um Open aqui no Rio, o cara foi e ganhou. Cara, acabou. Que ninguém lembra mais daquele brasileiro que o cara perdeu. Só que que muita- perdeu. É, Aí perde- lembra. Não, perdeu, tipo assim, o cara lembra, mas eu quero dizer porque, por exemplo, às vezes muita gente fica com medo, com Sim, receio, sim. tipo assim, não vou lutar, cara. E se eu chegar lá e perder, meu irmão? Alguém lembra os campeonatos que o Bochecha perdeu? Você lembra que ele foi 13 vezes campeão mundial, pô. Sim, certo. E aí acabou, então... Até fazendo um adendo aqui, o Kawhi tem 3 anos de jiu-jitsu, foi o número 1 faixa branca do mundo no ranking. Ele não gosta que eu fale isso, porque ele não gosta de ser lembrado como faixa branca, mas ele foi primeiro do ranking mundial faixa branca. É o ranking, como é que é esse ranking? É o ranking da IBJJF, que pega todos os atletas que fizeram pontuações no que estão de competição, CBJJ e BJJ. E no top 1 de todos os pesos do branco adulto era eu. Na Azul foi campeão de tudo, inclusive campeão no brasileiro, finalizando todas as lutas, as 6 lutas, né? Não, finalizei 5 de 6. 5 de 6, finalizando quase todas as lutas. Pegou a faixa roxa, foi campeão do Rio Inter com e sem kimono, ou não, no Não, guia, foi o estadual e o carioca. estadual e Foi carioca. peso absoluto estadual. Peso absoluto na sua primeira competição, faixa roxa, finalizando nas todo primeiras mundo. competições, finalizando todos, né? Sim. Então, assim, é um atleta que não dá para desperdiçar. Peso pluma, lutou o peso de estar com peso leve, chegou na semifinal, empatou com o Caio Leão, que é o atual número 1 do mundo no peso dele, se não me engano. Um dos primeiros lugares no mundo. Ganhou o brasileiro agora no Gui, Ganhou o brasileiro no Gui, ganhou também o brasileiro de kimono, eu acho, ano passado. ano passado. Então, assim, é um atleta potencial e você conseguiu empatar com ele na decisão e você é de categoria abaixo dele. Visão polêmica, né, cara? Mas, Eles ó, são bem polêmicos. essa polêmica eu não vou deixar até aqui, porque o Caio Leão é meu atleta. Ele, além de ser meu atleta, ele é atual campeão de tudo, atleta da Dream Art, assim como o Kawhi é. Então, sem polêmicas aqui dos meus atletas. Vocês podem falar sobre polêmicas entre outros atletas. Só ainda porque ele não se encontrou comigo no campeonato, né? Mas vai se encontrar e eu vou torcer pros dois. Assim como o David, assim como Você acha que ele vai torcer pros dois? Fala a verdade. Nossa, Adriano. Tô zoando. Não, a gente tá brincando. Sabe o que eu faço que você quando os atletas lutam? Eu nem vejo luta. Assiste não, cara? Não. Porra, tá em todos os eventos. Eu viro a cabeça porque não dá. Porque se eu bater palma para um outro, eu vou ficar chateado. Se eu ficar lá, o que eu faço? Eu tiro foto só. Vou lá, tiro foto, Fica no marco. Não, mas, cara, né? é o que ele Isso é falou, boa. tipo assim, é real, porque tem muita gente, ainda mais assim,
vocês são mais jovens, a nova geração no esporte de maneira geral, é uma preocupação não só dentro do jiu-jitsu, mas fora, que as pessoas têm muita dificuldade até em lidar com a frustração, assim. Sim. E, cara, o atleta ele tem que ter uma mente forte. Porque não adianta, que nem a gente comentou, pô, você falou, chegou lá, perdeu uma decisão dividida pro cara, pô, atual campeão brasileiro, que tá ganhando tudo. Então imagina se você para e fala, pô, essa porra não é pra mim, mano, perdi pro cara lá, não sei o quê, podia ter ganho. Não tem como, tá ligado? Você tem que entender que, tipo assim, nem todo campeonato é pra você, que perder tá tudo bem, tá ligado? Vai acontecendo a trajetória de cada um. E foi o que eu falei, cara, amanhã ninguém lembra. Amanhã você vai encontrar com ele, vai ganhar dele. E não adianta jogar culpa no árbitro, não. Porque se tu deixou por decisão, aí é problema teu. Porque tu deixou na decisão. Concordo. A culpa não é do árbitro. A culpa é tua por tu não ter deixado a decisão. Isso, deixou pra decisão, agora segue o baile. Sem ficar criticando. Até quem ganha por pontuação também. Se você ganha por pontuação, aí você reclama que o juiz não te deu ponto errado. Se você finalizasse, não teria essa desculpa. Não, desculpa, a pior coisa que tem é ficar, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Meu irmão, entra e ganha. Entra e disputa. Aperta. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né, cara? Eu sempre falo isso. Quem faz ponto é costureira, né, galera? Perfeito. Entrar na luta pra finalizar mesmo. Mas isso que você falou em questão de mental, pra mim é... Pra mim, pra ser competidor, uma coisa que eu aprendi com o meu mestre, desde o início, você tem que ter 3 coisas. A mente, o corpo e a técnica em dia. Mas, para mim, o fundamental é a cabeça. Tanto que, por exemplo, até não sei se o Polaco viu, mas no pré do BJJ Confere, o pessoal tem gente que aquece, escuta a música, eu deito e fico de olho fechado. Porque eu prefiro aquecer a minha mente e estar pronto, tipo, com a cabeça boa do que o corpo aquecido e a cabeça... Porque eu já estive bem fisicamente, já estive bem tecnicamente treinando todo dia. Cabeça tava ruim, eu perdi pra gente que eu não perderia num dia normal. Eu acho que é a pior derrota quando você pega e fala assim, cara, eu perdi pra mim. Assim, eu sou melhor que ele, eu poderia ter ganho a luta, mas eu perdi pra mim. Você não tava Antes do brasileiro, eu perdi muita luta pra mim. Muita. Porque eu cheguei, que nem ele falou da faixa branca, eu fui o top 1 do mundo, aí eu cheguei na azul, não sei se foi, eu acho que um pouco me auto-sabotar, com a cabeça muito lá em cima, e cheguei na azul, a galera era tão dura quanto, ou mais dura, e eu fui batendo na trave, errando coisas que eu não era pra errar. E aí, quando eu consegui botar a cabeça no lugar, eu ganhei o brasileiro. E entra também esse diferencial, né, cara, que o Eduardo falou do suporte que ele consegue dar hoje, Sim. porque, porra, só de você ter à sua disposição, né, psicólogo, personal, nutricionista, não é qualquer atleta que tem, mano. E muitas pessoas até, quando a gente fala até de jiu-jitsu ou de escola, assim, tem muitas pessoas que negligenciam, né, cara? Quando se fala de saúde mental, tem muita gente que fala, pô, isso é bobeira. Meu irmão, se você não estiver preparado mentalmente, seu desempenho cai muito, pô. Vai chegar lá, quantos casos de atletas a gente tem que perderam pra eles mesmos, se desviaram do curso, né, cara? E você também, pô, você chegou a lutar brasileiro, as últimas competições recentes aqui da CBJJ? Esse ano eu lutei. Eu pareço mal educado, mas não tô mal educado não, porque eu devia estar agora no escritório, eu tô aqui porque esse podcast vale a pena estar, então tô só respondendo os problemas diários do escritório. A gente sabe que tá trabalhando. Então, esse ano eu lutei e agora eu tô lutando de peso leve, eu subi pra leve, ainda não tô, assim, no limite, assim. Mas, tipo, tô com 7,2, por aí 7,3. Mas ano que vem, com certeza, quero já ficar no peso leve mesmo, assim, subir, aumentar um pouco mais de peso e já ficar nessa categoria. Tô me dando bem. Mas esse ano eu lutei de pena. Só que o que aconteceu? Meu corte de peso, tipo, não foi o melhor, tá ligado? Então eu cheguei lá, eu tava bem mentalmente, mas tava tudo em dia. Mas cheguei lá, eu cansei, aí, tipo, nas quartas de final, acabei perdendo por decisão. E não adianta jogar a culpa no juiz, né? Como vocês falaram. Na minha cabeça tinha ganhado essa luta, mas quando você não faz uma coisa certa, isso na frente vai te cobrar, tá ligado? Então, foi o que aconteceu. Eu não fiz o corte de peso certinho. Disciplina, cara. É foda quantas variáveis envolve pra formar um campeão, né? Eu tava, tipo coisas. Assim... eu acompanho muito MMA também, não só o jiu-jitsu, né? E, por exemplo, a última luta do Moicano, não sei se vocês acompanham ele, o cara, o Renato Moicano, que cara é um fenômeno, engraçado pra caralho. Ele, pô, na última luta ele chegou lá e morreu no gás, tipo assim, no primeiro round, no final do primeiro round e segundo, ele já tava morto. Ele falou, cara, tipo assim, o que aconteceu? Eu treinei bem,
Sim. Tipo assim, me alimentei bem, fiz o corte de peso, tipo assim, só que às vezes um erro é muito Certo. custoso para atleta. O atleta tá se preparando às vezes há meses, anos, né? Pra uma competição, chega lá por um erro. Custa muito, né, cara? Então acho que o peso, tem um grão-mestre lá na academia que ele fala, João, o peso, a balança já é o primeiro passo pro atleta ganhar o campeonato. Sim. Se o cara estiver na categoria errada ou não bater o peso certo, é o primeiro passo pra ele. Tem uns malucos, né, que estão bem abaixo da categoria, tipo o Kawhi, que luta 2, 3 categorias a mais. Esses caras, pra mim, tem que pensar bastante. Eu agora eu tô gordo, né? Meu era super pesado. Aí eu falei, pô, fui no campeonato super pesado. Falei, pô, acho que eu vou no pesadíssimo. Falei assim, pô, os caras pesadão, lerdão, pô, vou ser mais rápido que eles, vou pegar todo mundo. Pô, cheguei lá com 100 quilos, os caras com 130, 137. Falei, caralho! Diferença de peso é cruel, né? Mas ainda, querendo ou não, mas né? Eu gosto da diferença, que é desafio também. Por exemplo, se eu for lutar absoluto, eu vou enfrentar gente até mais pesada. Então. Sim. Mas você está lutando de leve? Lutei de leve, mas No BJ Stars. no BJJ Só no Stars. BJJ Mas você luta de qual categoria? Normalmente, em competições grandes, eu luto de pluma. Até 64. E qual a próxima competição que vocês estão mirando agora, os dois? Eu vou lutar o Rio-Spring agora, dia 18. Tem que me inscrever, inclusive, amanhã. Vamos escrever hoje, né? Deixar pro último dia. Não, vamos escrever hoje. Saindo daqui, escrevo. Aí, Eduardo, ó. Tem que fazer essa cobrança desses moleques aí, pô. Não, pergunta Inclusive, já perdeu o desconto, porque podia ter pago mais barato se inscrevendo antes. Não, mas é porque o Eduardo, ele bota na pilha que eu sou playboy, mas desses 3 anos aí eu já tive 3 empregos diferentes, até de garçom eu já trabalhava em barzinho pra pagar as competições. Mas tu tem uma cara de playboy, né? Vem com essa história. A cara minha bolsa. Tem cara de playboy, né? Tu morou no Leme uma época. Morei no Leme, perfeito. Então, pra morar no Leme tem que ter uma condição mínima. Mas eu morava no Leme e não treinava jiu-jitsu. Aí eu saí do Leme quando comecei a treinar jiu-jitsu. Comecei a treinar jiu-jitsu Então, com 18. só porque você começou a treinar no jiu-jitsu, quer dizer que você parou de ter dinheiro? Não. É porque eu saí do Leme. É o motivo de eu ter saído do Leme. Porra, vai criar Eu uma saí do discussão. Leme porque Cara, deixa a vida do cara. é começar a fazer interrogatório aqui. O cara vai ter. Advogado é foda, velho. O cara vai te interrogar aí firme. Mas eu vi. Mas eu vi afinal, Suits. vamos falar de coisa boa do Kawhi. O Kawhi, hoje, ele mora na Glória, na zona sul ou centro, que a gente não sei o que considera. Tem uma vista da Marina da Glória, aquela beleza ali do Pão de Açúcar, que não tem preço. E ainda tá falando que não tá bem? Claro que tá bem, você, filho. Você é uma pessoa abençoada. Sou uma pessoa abençoada, com toda certeza. Mas não é por Mas causa você continua sendo o playboy do jiu-jitsu. Mudou o apelido dele pra Playboy, pô. Mudou a arroba dele no Instagram, Playboy Ó, BJJ. ele tem 2 apelidos. O Playboy tem o segundo apelido, mas o segundo eu vou deixar resguardado aqui. Em off você fala. Com 3 anos de jiu-jitsu, eu já tive 3 empregos. Eu faço faculdade, treino e trabalho. E a maioria só treina. E consegue finalizar todo mundo? Quem? Os outros? É. Não sei se eles conseguem, eu consigo. A pergunta foi pra tu, porque ele Não, fez. eu consigo. Mas, e como é que você faz, cara, pra conciliar essa rotina de treino, trabalho, faculdade? Quantos treinos você tem que fazer hoje, mais ou menos? Então, normalmente eu faço entre 1 a 3 treinos por dia, assim, todo dia. Só que eu tenho uma crença que eu prefiro acreditar que qualidade é melhor que quantidade. Tem muita gente que faz 6 treinos todo dia, 3 treinos todo dia, treina sábado e domingo, e não tem tantos resultados. Talvez seja o problema até quando o seu cérebro não aprende tanto, quando você não dá tempo para ele aprender. Quando você tá cansado também. Cansado, o esforço físico, o corpo não consegue mais responder os estímulos. Então, assim, eu treino menos que eu vejo que a galera que compete assim treina, mas eu foco mais em treinar áreas que eu sei que eu aprendo melhor. Por exemplo, tem muita gente que aprende muito fazendo drill, fazer a posição 1000 vezes. Eu prefiro fazer mais laboratório. Eu acho que laboratório eu trabalho bem, mas a minha parte mental e direcionada para o jiu-jitsu, assim, eu aprendo mais. Mas aí é métodos, assim. Mas aí você também consegue conciliar a preparação física e tal hoje? Então, isso eu sou bem ruim mesmo. Questão de atleta, assim, no geral, eu não sou muito exemplo. Alimentação, preparação física não é muito comigo, mas dedicação no tatame é... dedicação na 100%. vida, né? Porque, pô, vida, esse cara aqui, eu brinco de playboy, mas ele é batalhador pra caramba. Não, pô, só Ele, sabe onde fica a Pavuna? Tô ligado, pô. Então, ele ia pra Pavuna trabalhar, pegava o metrô e trem, era 2 horas e meia pra chegar no trabalho dele,
treinava de manhã, ia pra Pavuna, 2h30 de trem e metrô. Trabalhava, voltava, mais 2h30 de trem, quer dizer, 5 horas por dia. Se você contar 5 horas de 24 horas, vai dar 1/5 do dia, 1/4 do dia só em transporte. Fora que metade do tempo, vamos botar 1/3 do tempo é dormindo. Então, grande parte da vida dele, ele ficava no trem e no metrô para trabalhar, e lá na Pavuna trabalhar, no subúrbio do Rio, depois voltava, treinava jiu-jitsu de novo, então de noite ia para a faculdade. Então realmente ele teve uma vida muito dedicada, não é nada de playboy. Eu brinco com ele só porque a gente gosta de sacanear ele, mas é um menino muito dedicado, né, trabalhador, que a maioria do jiu-jitsu só faz jiu-jitsu. Ele faz jiu-jitsu, trabalha e ainda estuda. Então assim, tem uma admiração muito grande pelo Kawhi, tudo que ele faz, tudo que ele fez. A mãe dele mora em São Paulo, então é outro problema, que ele está distante da família, então ele está sempre buscando o máximo possível para se dedicar aos estudos, ao trabalho e ao jiu-jitsu. E ele consegue fazer excelência nos 3. Isso que é uma coisa que eu acho mais incrível ainda. Agora eu fiquei até emocionado aqui. Você tá me elogiando muito. Não vou te elogiar muito não, porque eu tenho que te cortar um pouco. Tô começando a achar que ele gosta mais de você, que ele tá torcendo pra você nas lutas aí. Aí eu mantenho o meu jeito de ficar calado com todos os atletas. Não, mas é bacana, cara, você vê isso porque antigamente era... Nem você comentou, sabe que a maioria dos atletas, mas não, desculpa, tinham que equilibrar, né? Trabalho, porra, às vezes faculdade, né? Hoje em dia, tipo assim, acaba que muitos, até hoje a gente vê alguns fenômenos assim, pô, o atleta na faixa verde, igual o garoto ali, não, mas tá ganhando da galera, pô, mais graduada, às vezes ganhando em faixa preta. Se for faixa verde igual o garoto, você apontou pra ele? Não, eu falei porque quando ele tava na amarela, você falou que ganhou um campeonato de azul, não foi? Não. Não, que você comentou quando tava... Foi de azul juvenil. Azul juvenil. Ah, você tava de azul juvenil. Já achei que você tava na amarela. É porque hoje você vê uma galera faixa verde, tipo assim, ganhando de azul em algumas competições, ganhando de adulto. Porque também, cara, a galera vive pro jiu-jitsu, né? Com certeza. Tipo assim, é o dia inteiro só de jiu-jitsu. Às vezes nem tá estudando e tal. Então são fenômenos diferentes porque a galera pode se dedicar só àquilo. Então você vê uma pessoa que consegue realmente performar, equilibrando todos os pontos da vida, é muito diferente. Sim. Mas achei que tu tinha ganhado de amarelo, pelo que você falou. Você era azul juvenil. Azul juvenil. É que foi o primeiro campeonato que eu fiz aqui no Brasil. Mas o que me ajudou também foi que quando eu fui juvenil, eu comecei a lutar categoria adulto também. Aí comecei a lutar. Pois chama atenção, né? Quando você vê a galera... É, absoluto. Eu sempre fui assim, magrinho, assim, mas eu tenho força. Magrinho, moleque, tá forte pra caralho, magrinho. Porra! Não, eu acho que ele é bem mais magro que você. Ele é bem mais magro que você. Muito mais. Porra, magrinho, moleque, tá forte ali, tá cheio de suplementos. Levou o braço assim, tipo, desse tamanho. Eduardo tá mandando um monte de suplemento lá pra ele, pô. Magrinho aonde? Patrocínio do duplo. Ainda assim, e como é que tá essa questão de você se dividir, cara? No Equador e aqui, você treina aqui na Nova União. Eu elogio o Kawhi, tem que elogiar ele também. O cara é batalhador, saiu do Equador pra vir morar em São Paulo, sem moradia, sem dinheiro pra alimentação, sem kimono, sem nada, resumindo. Ele veio aqui realmente despreparado pra morar, despreparado pra competir. O cara conseguiu vir pro Rio, vir pra São Paulo, lutar os campeonatos, morar através de amizades do jiu-jitsu, que conheceu há pouco tempo, se alimentar, o dinheiro de ajuda de competições, marca de kimono agora procurando ele, empresas de mídias procurando ele. Ele tem um Instagram hoje que começou pequeno, mas já está com 13 mil seguidores, está fazendo uma mídia boa. O Kawhi também. O Kawhi tinha 5 fotos no Instagram dele, 6 fotos. Aí eu brinquei. Foto só minha. Era foto só dele, nada de jiu-jitsu. Tinha nada de jiu-jitsu. Aí eu reclamei com ele pra caramba. Falei, cara, tu tem que postar diariamente. Chamei o professor dele lá pra almoçar no Lembro Tênis Clube. Falei, não adianta o seu aluno ganhar tudo e ter 5 fotos dele sem kimono no Instagram. Não, isso tem que postar diariamente foto de vídeos treinando, competições, medalhando, investir na mídia, investir em tudo. Né, assim como o Polaco. Eu falei, só que o Polaco já fazia isso melhorzinho. O Kawhi não, o Kawhi era péssimo. Eu era faixa branca. Um faixa branca, mas mesmo assim eu falei, chamei lá no canto, botei uma pressão forte. E aí, graças a Deus, mudou o seu jeito de fazer. E hoje em dia tá com quase 6 mil seguidores, né? Tô quase 6 mil seguidores. Tava com menos de 1.000, agora tá com 6 mil. Não, eu já tinha uns 2 mil, porque na época que eu comecei de branca, o M8, que faz o podcast aqui também, ele é meu parceiraço. Ele era faixa preta da academia, e sempre que eu lutava ele fazia vídeos.
E na branca eu já tenho um jeito de lutar um pouco mais pra frente, e eu já tenho umas expressões durante a luta que gera um pouco de polêmica e é um pouco engraçado talvez para algumas pessoas. E isso na branca, você vê um faixa branca batendo no peito, pedindo calma pra galera, já é o suficiente pra... Porra, Qual é a mídia que tinha? Qual é a mídia que você falou? Foi o Marcel da M8 Esportes. Ele é teu patrocinador. Sim, meu patrocinador. Desde branca, ele tem vídeo de 500 mil no Instagram. Caralho. Com a galera na branca não gostava muito de mim. Porra. Um pouco por causa disso. Mas é um diferencial, né, cara? Você tem que buscar uma maneira de se vender também, até na produção do conteúdo, na maneira de se posicionar. Sim. Porque você tem que ser único, né? Que nem a gente falou do Peter aqui, acabou que a gente cortou o assunto. Não, a entrada dele no vídeo ia estar aquela... Não sei, a última agora foi até ele entrou com mais uma pessoa, né? Mas no último, pô, ele entrando de skate, dançando, tirando a roupa. Tá maluco? A galera é loucura, irmão. É um diferencial absurdo. Aí o cara faz isso tudo. Aí chegar na luta ainda entrega, irmão. E, Eduardo, perguntando pra você, como é que você costuma fazer essa ponte agora, por exemplo, pra galera que tá chegando, pra conseguir fazer eles estarem nos eventos grandes, pra conseguir chamar a atenção dos patrocinadores pra ele? Cara, eu dou a vara pra você saber pescar. Não vou ficar te dando peixe. Você tem que dar o seu jeito. Até porque eu não dou dinheiro nenhum pro atleta. Você nunca vai me ver, Eduardo, me faz um pix de 50 reais pra eu comer. Faz um pix de 100 reais. Não existe isso. Eu não faço isso. Não adianta que eu não faça. Você quer lutar o campeonato tal? Lá em Nova York? Vamos. Eu e você, vamos lá. Eu vou te ver você lutando. Vamos lá. Você quer ir bem nos campeonatos? Toma aqui psicólogo, toma aqui nutricionista, personal, médico, isso, câmera hiperbárica, academia de musculação, tudo eu dou um jeito. Eduardo, eu quero aparecer na mídia para melhorar meu... Ligo para as grandes mídias e falo, pô, dá uma atenção especial a esse daqui, por favor, esse daqui é um atleta, então eu explico a situação do atleta. Falo desde do VF, do BJJ Cria, do Jiu-Jitsu Brasil, do canal do Marinho, da Tatame, do BJJ Informe, Central do Jiu-Jitsu. M8 Sports, da Central do Jiu-Jitsu, do Jiu-Chips, da Rafa Cosmelli. E se for citar aqui o dia todo de mídias, eu vou ficar o dia todo citando. Dia todo falando faixa vários. preta, sou da faixa preta. Então, Mas Eu queria saber como é que é essa câmera hiperbárica também, que isso eu ainda não conhecia. Calma, que essa hora vai chegar. Calma, é tudo por merecimento. Se Pô, você fez for cara de que já campeão conheceu. mundial, Não, se não, você ainda for não. campeão pan-americano, Não, mas o Pan-Americano tá abaixo do brasileiro. Não tá tem- bom. Isso é verdade, você tá Aí. acima. Aí, O mundial, tem que começar a botar coisas mais difíceis. começar a dificultar a parada. ADCC, mundial, tem que começar, a gente vai conversar. Inclusive, o ADCC Brasil, quem tá movimentando é você, né? Que é um dos organizadores do Não, não evento, sou não? organizador, não. Sou amigo do organizador. O nome do organizador da ADCC América se chama Renato. Um cara incrível. É um cara que, onde ele toca, vira ouro. Ele é o dono da Braus, tem uma fábrica só dele com diversos funcionários. Acho que tem até chega a ser centenas de funcionários lá no Paquistão. É um cara onde é uma fábrica toda dele, o prédio dele, tudo é dele. Ele tocou, virou ouro. O cara tem fazenda, tem tudo que você imagina. É dono de streaming, dono da Braus, dono de construtora. É um cara incrível. E se tu olhar pra ele, você fala um cara super humilde. Um cara de camisa normal. Fui botar terno outro dia nele pra ele receber homenagem lá do estado, da Câmara. Com a gravata toda errada assim. Aí eu falei, porra, meu irmão, tu é empresário de alto luxo. Ele falou, mas não sei usar gravata, deixa torta mesmo. Então, assim, é um cara que eu admiro muito. Assim como não posso deixar de citar, né? O Fepa. Porra, que homem incrível. Um cara que realmente trouxe as grandes marcas pro jiu-jitsu. Ele trouxe o Banco do Brasil, ele trouxe a Spartan, ele trouxe a Reebok. Todos os grandes nomes do jiu-jitsu que entraram no jiu-jitsu começaram pelo Fepa. É um cara que traz políticos, traz tudo a prefeituras. É um cara que, onde ele toca, é que nem o Renato, vira ouro. Então, juntar o Renato com o Fepa, não existe coisa melhor no jiu-jitsu. Juntar esses dois. Também não posso deixar de citar o Baraúna, que está fazendo um trabalho incrível, começou agora na SAF, mas já está dando resultado. Porra, o Elias. Olha o que o Elias está fazendo. Olha a JP. Hoje tem a JP toda semana em todos os lugares do mundo. Desde a América do Norte, da Oceania, da Ásia, da Europa.
O cara conseguiu fazer um campeonato em vários continentes, em vários países ao mesmo tempo. E com uma estrutura absurda, porque todos os campeonatos da JP, cara, a estrutura deles é fora da curva. É fora da curva. É fora da curva. Ele realmente, se tu for pensar como o dinheiro chegou, e olha, ele não fica pedindo dinheiro ao Sheik, não. Ele se vira com o que tem, assim como o Renato. Renato, que é a DCC, não fica pedindo dinheiro a Sheik. Não fica pedindo. Ele tem um trabalho com o Mo, que ele dá o suor, e com o trabalho ele consegue pagar as contas da DCC com dinheiro dos recursos do próprio DCC, do marketing, de tudo. Então, assim, são pessoas que realmente conseguem trabalhar de maneira correta e, ao mesmo tempo, trazer nomes para o jiu-jitsu, trazer dinheiro para o jiu-jitsu, rodar o dinheiro no jiu-jitsu, porque não adianta você botar o dinheiro e sair pelo ralo. Eles conseguem rodar o dinheiro do jiu-jitsu, eles conseguem fazer o dinheiro movimentar e cada vez crescer mais. Isso cresce o esporte, né? Eu falo que, assim, a galera, infelizmente, na cabeça de alguns, assim, não, eu quero crescer, mas eu quero que o meu cresça. Cara, se qualquer evento desses crescer, por exemplo, a BJJ Star crescer, estiver trazendo grandes marcas, cara, o esporte como um todo cresce. Todos os canais de mídia que você citou vão crescer, porque vão ter mais visibilidade, vão ter mais eventos para comentar, vão ter marcas maiores querendo talvez dar um patrocínio, um incentivo. Da mesma maneira para os atletas, vai chegar patrocínios maiores, vai chegar incentivos maiores, porque eles vão ter uma visibilidade maior. Você vê qual é o maior evento do mundo de lutas casadas? De lutas casadas do mundo? Para mim é o BJJ Star. Para mim, BJJ Stars. O evento é de qual país? Brasil. Você já respondeu. Como a gente não consegue fazer no Brasil eventos, competições que possam pagar os atletas, que possam dar lucro? Se a gente já faz isso no Brasil, como a gente não pode criar outros eventos, criar uma marca no jiu-jitsu? Tudo que você pode fazer dentro do Brasil que dá dinheiro. O pessoal fala, no Brasil não dá dinheiro. Claro que dá, você que está investindo errado. Se você souber investir como o Renato, como o Elias, como o Fepa, vai investir, vai conseguir tirar... vai não só tirar dinheiro, como vai poder reinvestir e aumentar o seu evento, sua indústria, sua loja. E algo que é muito importante é aumentar, né, a remuneração dos atletas, porque você pensa, tipo assim, por exemplo, o Kawhi tá na caminhada, tá construindo, né, o processo. Mas, por exemplo, daqui a pouco tá com um patrocínio bacana, tá lutando num evento grande, não tem necessidade mais de trabalhar, tem uma facilidade maior em tudo. Então, assim, você melhora a vida... O evento cresce, melhora a vida do atleta, melhora a vida de todo mundo. O esporte cresce, tá todo mundo no mesmo mar. Se a maré subir para um, vai subir para todo mundo. Então, acho que essa mentalidade dentro do jiu-jitsu que eu acho bacana, as pessoas que têm. Porque, por exemplo, você citou, no caso do FIPA, eu vejo que ele contribui muito, né? Por exemplo, esse GP que ele está fazendo, pega desde da faixa roxa, dá uma visibilidade maior para atletas, tipo assim, de faixas coloridas, atletas talvez de uma menor expressão ainda, que vão ter a oportunidade de crescer ali. E se o atleta souber trabalhar, cara, é um exemplo que eu sempre cito, porque para mim é fora da curva. Qual foi a DCC que o Gordon Ryan finalizou quase todo mundo, cara? Que ele foi campeão... 22? Acho que foi 2022. Cara, no dia do evento, assim, numa janela de 48 horas pré, durante e pós-evento, o cara fez mais de 30 posts no Instagram. Sim. A quantidade de dinheiro que ele arrecadou com patrocinador, porque ele aproveitou a visibilidade que ele estava tendo na DCC. Tem pessoas que não sabem aproveitar a visibilidade e acham que é tudo dinheiro. Pelo contrário, a visibilidade dá muito mais que o dinheiro na hora. A visibilidade dá um dinheiro contínuo e que, se você investir na visibilidade, você vai estar sempre ganhando dinheiro. Aquele dinheiro que você quer, eu quero ganhar uns 5 mil, 10 mil dólares agora. Você ganha uns 5 mil, 10 mil dólares, mas e depois você vai ganhar o quê? Se você não der continuidade. Agora, não é muito melhor você ganhar 2, 3 mil sempre e ter uma boa visibilidade, cada vez aumentar para 3, 5, 10, 15, 20 e aumentando aos poucos, gradualmente? Então, você tem que fazer um trabalho contínuo. Claro que você vai querer ganhar uns 10 mil agora, mas tem que fazer um trabalho contínuo para continuar ganhando. E eu vejo, assim, no jiu-jitsu, talvez não, posso estar falando besteira, mas principalmente o MMA eu vejo a galera falar mais. Mas existem organizações também que tentam amarrar o atleta ali através do contrato para às vezes inibir ele de lutar outras coisas de você. Horrível, e você também amarrar o atleta, porque você deixa ele obrigado a só lutar o seu evento, e BJJF e ADCC geralmente, e aí o que acontece? O atleta fica blindado. Eu acho que deveria ser mais
nada contra, entendo as competições, continue fazendo se está dando certo, mas eu acho que os atletas, eu gosto de ver o mesmo atleta lutando em vários campeonatos, vários eventos de lutas casadas, eu acho isso legal, mas infelizmente não acontece, mas felizmente também a gente tem que pensar o outro lado da moeda. Se está acontecendo isso é porque está entrando muito dinheiro. Se está entrando muito dinheiro, então o UFC só quer aquele atleta para ele, o ONI quer só aquele atleta para ele, a FloGap só quer aquele atleta para ele. Então quer dizer que para eles fazerem isso, eles estão pagando um bom dinheiro. Então está mostrando que o jiu-jitsu está evoluindo, está crescendo. Então também tem o seu direito às plataformas. Então acho que isso mostra o quanto o jiu-jitsu está crescendo. Para mim, hoje, o jiu-jitsu é o segundo maior esporte do mundo, do Brasil e, quem sabe, futuramente do mundo. Porque hoje você tem o futebol em primeiro e segundo o jiu-jitsu. Cada esquina tem uma academia de jiu-jitsu, todo mundo só fala sobre jiu-jitsu. E eu acho que a tendência é fazer isso no mundo. Você não vê basquete no Brasil tanto importante quanto o jiu-jitsu. Não, nenhum outro esporte. Tanto importante quanto o jiu-jitsu. Você não vê nenhum outro esporte de arte marcial tão importante quanto o jiu-jitsu no Brasil. Assim, isso é meu ver, posso estar totalmente errado. É só o meu parecer que olha, não estou desmerecendo os outros esportes. Acho que os outros esportes são tão importantes. Eu mesmo sou um frequentador, vou direto em jogos de basquete. Já fui em vários jogos de vôlei, adoro o jogo de basquete, ainda mais no Flamengo. Então, o que acontece? Mas eu acho que o jiu-jitsu está chegando num nível que realmente está ficando o segundo maior esporte do Brasil e, quem sabe, do mundo. Eu concordo com você, mas eu acho que o jiu-jitsu ainda é pequeno. Eu vi até o Vitor Dória dando uma declaração esse dia que eu falei, cara, isso é real. Ele estava falando assim, cara, às vezes você entra no elevador, tem 10 pessoas. Não, ninguém pratica jiu-jitsu, às vezes é só você. Então, assim, o jiu-jitsu está crescendo muito, para mim é o segundo maior esporte do Brasil, com certeza. Mas eu acho que ainda tem muito para crescer. E isso que eu acho que dá até esperança das pessoas que querem entrar, trabalhar, promover eventos, porque o jiu-jitsu eu acho que ainda tem muito espaço para crescer, cara. Sim, com certeza, tem espaço para todo mundo. Eu acho que nos próximos 20 ou 30 anos não vai ficar saturado. Não. É uma coisa que dá para se ganhar dinheiro, dá em diversas fontes, desde a competição, desde o evento, até marcas de kimonos, até competições, até atletas, tudo que você imagina dá para ganhar dinheiro no jiu-jitsu. E como eu falei, a tendência é que seja um dos maiores esportes do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, mas com a evolução, que aos poucos vai crescendo. E nem aos poucos, porque está crescendo muito rápido. Sim. Tu vai nos Estados Unidos, cada esquina tem uma academia de jiu-jitsu. Tu vai nos Emirados Árabes, o Sheik falou pro Trump, aqui, nosso esporte se chama jiu-jitsu. Todas as escolas têm jiu-jitsu nos Emirados Árabes. O Wendel estava aqui agora, cara, tava trocando ideia com ele, o criador do método Winner, né? Ele falou, ele ficou 13 anos dando aula, ele foi um dos criadores da metodologia para as turmas, porque lá, quando ele chegou, só tinha aula para as crianças mais velhas e foram descendo, né? A partir das crianças, acho que a partir de 6 anos, não sei, nas escolas 5 já estão treinando jiu-jitsu como grade curricular mesmo, a matéria Sim. da escola. E ele falou que ele foi um dos caras que criou essa metodologia, ele falou, cara, lá é todas as escolas. Escolas particulares, escolas públicas, qualquer lugar assim, de ensino, qualquer local de ensino, você vai Brasil, aprender o jiu-jitsu. O jiu-jitsu do Brasil, esporte brasileiro. Como é que no Brasil não tem isso? Absurdo. Mas aqui é até difícil, você falou, por exemplo, eu acho bacana, você falou do FIPA conseguir atrair políticos e tal, é bacana para ver se as pessoas mudam um pouco da concepção também assim sobre o jiu-jitsu, porque, por exemplo, até para alguns atletas, eu já vi muitos relatos, quer conseguir uma bolsa atleta, alguma coisa assim por intermédio do Estado, tem muita dificuldade. Às vezes é mais fácil para o cara que luta judô, às vezes é mais caro, porque ainda mais por serem atletas olímpicos, terem uma federação única, o jiu-jitsu tem diversas federações, então, por exemplo, às vezes, o Kawhi tá lutando CBJJ, JP, diversos eventos, aí na hora de puxar, tipo assim, meio que um histórico dele, fica muito dividido, né? Você não tem um histórico único do atleta. Isso acaba até dificultando, né? Nesses casos, não para patrocinador, que o patrocinador não está preocupado com isso, Sim. mas até para um apoio do Estado dificulta. Sim. Então, mudar essa mentalidade aqui no Brasil é algo que pode, no longo prazo, trazer muito benefício para o nosso esporte. Verdade, eu concordo com você plenamente. O Wendel entrou aqui, ele falou, cara, olha que doideira. Você olha pro garoto desse aqui, você imagina que ele treina jiu-jitsu, Dó? Pô, vai falar, pô, carinha de playboy, não treina. Não, mas assim... Ele adora que falem pra ele que tem cara de playboy, ele adora que falem pra ele que ele é faixa branca, campeão, o primeiro do ranking mundial faixa branca, ele adora que fale isso pra ele. Mano, eu nem lembro da época que eu era faixa branca, você lembra? Eu nunca fui faixa branca. Mas a galera bota muito apelido no jiu-jitsu. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso esses dias. O apelido que eu não ia falar, mas ele já levantou. O apelido que a galera bota na academia, e ele bota também, é Ratatouille.
Porque O pessoal fala que tu parece? Eu acho que eu não É pareço. idêntico. Eu sei é que eu tenho o nariz idêntico. grande. O nariz é grande, mas não Pô, parece. mas aí, usa, ele mano. fica chateado quando fala isso pra ele. Ele realmente fica chateado. Usa, mano. Ele Divulga reclama, com não fala isso. isso não sei o que. Tira dele. Pega a cena do Eu fiz um filme, vídeo, faz a botei- edição, eu pô. fiz esses dias aí, botei lá. Já tá nervoso ali, ó. Aí, ó. O cara é doido. O cara quer pegar o teu pé, não tem jeito. Mas eu falei isso porque o Wendel falou que ele montou uma academia agora, né? Pô, uma estrutura bacana, muito bem localizado lá em Niterói. E aí ele tá. O público dele, majoritariamente, são médicos que tá aparecendo até agora, porque tem um hospital do lado, é o prédio que tem muitos consultórios onde ele tem uma academia. Sim. Ele falou que um cara chegou pra ele e falou: pô, você nem parece professor de jiu-jitsu. Que a galera acha que o cara que é professor de jiu-jitsu é aquele cara, Sim. porra, old school, as orelhas tudo estouradas, o cara, porra. Então o pessoal tem uma imagem muito quebrada ainda do esporte. Isso dentro do Brasil, que é o nosso. Que é a nossa casa, né, cara? Tem um preconceito um pouco com a galera, até por um pouco da fama do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, da galera ser brigona, os anos 90, 2000, os pit boy que saia na mão. A galera tem esse preconceito ainda. Até entre meus amigos, assim, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, falou: caraca, agora ferrou. Tava querendo sair na porrada na rua. E as pessoas realmente acreditam nisso. E no Equador? Como é que é no Equador o jiu-jitsu? É uma pergunta que eu queria fazer pra você e eu acabei esquecendo de perguntar. Bom, no Equador tá crescendo muito o esporte. De uns anos pra cá. Graças ao polaco. Polaco fez 13 mil seguidores no Equador de jiu-jitsu. Também, eu faço o que posso fazer pelo esporte, né? Pra crescer também. Mas foi... Não tem muito tempo que tem Gil lá. Tipo, tem uns 15, 12 anos, mais ou menos. Que é o Fernando Soluço, da Aliança. Ele foi que levou o esporte pra... São quantas academias, você sabe ou não sabe? Que tem lá? Tem Equador? Muito. Tipo, agora já tem assim, igual aqui, cada esquina já tá tendo academia. Assim. Porque o esporte tá crescendo muito, né, cara? O esporte, assim, não só o jiu-jitsu, mas... Se tivesse bolsa, o jiu-jitsu, eu ia investir uma boa. Tipo assim, deu uns 5 anos pra cá, lá no Equador começou a explodir, assim. Todo mundo queria treinar, todo mundo queria colocar seu filho pra treinar. E, assim, já tinha competidor, faixa preta, campeão mundial lá. Claro, é muito pouco, tipo, até agora acho que são 3. E pessoal que competia era muito pouco, assim, fora. Então, aí eu comecei a lutar fora, aí agora todo mundo tá querendo lutar fora. E assim, muitos brasileiros acabam indo, aí. né? Eu tenho um amigo que tá morando na Austrália, eu falei com ele, pô, vou morar aí, dar umas aulas de jiu-jitsu. Ele, meu irmão, aonde você chuta uma árvore aqui, cai 2 faixa preta de jiu-jitsu? O problema Ele falou, e brasileiro, que vai pra lá pra dar aula. O problema dos outros países é que a mentalidade, tipo, é muito fraca, assim. Vamos falar do nosso esporte aqui. Ele vem um campeonato assim, tem 6 caras de outros países e tem um brasileiro. Pô, ferrou, já era. Ele vai ganhar a categoria. E já chega assim com esse medo. Tá ligado? O pessoal acha que o pessoal tem medo? Então, eu acho que como eu vim muito novo aqui, eu já me acostumei e, tipo, minha cabeça é muito boa, graças a Deus. Não tem medo dos brasileiros, você? Não, eu me sinto um de vocês. Ganhou ponto. Saiu bem da pergunta. Pra não arrumar confusão. Eu já ia fazer eu acho engraçado isso, porque quando eu ia lutar com um gringo, sim, eu ficava tipo assim, pô, tá em casa, pô. Você lutou com um gringo no brasileiro lá? No brasileiro eu lutei com um árabe na primeira luta. Porra, você falou tá em casa? Eu falei aqui no podcast um dia, eu acho um absurdo gringo vir aqui no Brasil ganhar o brasileiro, meu irmão. Brasileiro que tem que ganhar, acabou, o campeonato é nosso, o jiu-jitsu é nosso, pô. Eu não sei quem foi o faixa preta que postou um vídeo falando isso. Eu lembrei disso na primeira luta que eu fui no Brasileirão Árabe. Toda vez que eu vou lutar com o gringo, eu fico tipo, Mesmo? Olha pro cara e fala, vou te matar. Jiu-jitsu, eu tô em casa, pô, não vai. Isso aí. Não vai. Aí os outros de outros países tô sentindo assim, que alguém não tá gostando muito. Não gostou muito do papo. Não, mas ele é brasileiro. Você tem um coração brasileiro. Agora você ganhar o brasileiro. Tenho até CPF agora. Caraca, CPF. Então já sou um de vocês. Já é um brasileiro, isso aí. E a gente também tem que agradecer as marcas de kimono de jiu-jitsu. E graças a elas, muitos atletas estão lutando, competindo, estão vivendo, como a Kings, do Bruno, como a Braus, do Renato, como a Volk, do Gabriel, como a Keiko, do Gera, como a Brasil Combat, como diversas outras marcas de kimono hoje. Poxa, hoje mesmo ele vai ter uma reunião com o Hugo da Volk, o polaco. Então, assim, a gente está vendo o jiu-jitsu cada vez mais crescendo.
E as marcas de kimono estão acompanhando, os eventos estão acompanhando, os atletas estão acompanhando esse crescimento. E o que a gente tem que fazer é não deixar denegrir a imagem do jiu-jitsu. E quando fala de jiu-jitsu, a gente se refere à arte marcial. Infelizmente, teve aquele caso agora na luta da Spark, né? Que não é uma coisa habitual do jiu-jitsu, pelo contrário, foi uma coisa única, que não é o jiu-jitsu, mas a gente, como é arte marcial, e o jiu-jitsu hoje domina o Brasil como arte marcial e pode-se dizer que está dominando o mundo, aquilo ali foi um erro deles, que eles mesmos devem estar arrependidos, e que erros acontecem, a gente não pode criticar ninguém por causa de erro, mas a gente tem que mostrar que a gente não concorda com briga, não concorda com briga fora do tatame, nada fora do tatame, e mesmo no tatame, a gente prioriza as regras do jiu-jitsu. Então, assim, isso a gente pode falar de boca aberta. O jiu-jitsu hoje está muito organizado, está muito, não só organizado, está muito bem adaptado à realidade da sociedade brasileira e do mundo. Então, hoje, um evento tem suas regras, passa ao vivo no YouTube, passa ao vivo nas plataformas, tem aqueles valores, tem a organização dos árbitros, todo mundo com uniformizado, tatames de primeira qualidade, mídias presentes. Hoje em dia, as cidades, para receber um evento de jiu-jitsu, já fazem toda uma organização, por exemplo, Las Vegas, Macaé, Rio, São Paulo, etc. Se organizam para receber os atletas, tanto os hotéis, a rede hoteleira, quanto questão de transporte. Então, hoje em dia, o jiu-jitsu mudou muito e vai mudar muito mais. Com certeza. E, assim, você tocou nesse ponto, é algo que eu achei bacana, curioso. Acho que foi esse final de semana o Felipe, né, o Preguiça, casou, né? Aí, pô, fiquei olhando as histórias assim, cara, um monte de gente, as fotos que estavam no casamento dele, lutou com ele. Tipo assim, já foi, tipo assim, realmente, como é que eu posso dizer assim, pô, um desafeto na luta. Por exemplo, pô, já teve muitas lutas, muitas guerras, já perdeu, já ganhou. E, cara, isso no passado não era algo normal. No passado, o cara que tinha uma desavença, tipo assim, que já lutou, já perdeu, cara, você não queria nem ver aquele cara. E hoje em dia é algo que tem sido muito comum, assim, no jiu-jitsu. A galera se dá bem. Por exemplo, pô, tem até o Bochecha que a gente falei dele. Pô, ele e o Leandro Lô tinham uma amizade, assim, pô, que era lindo de ver. O um chegou a ceder um título pro outro, pô, a parceria. E, cara, tiveram diversas guerras no tatame. Pô, o Bochecha com o Rodolfo Vieira. E são amigos. Entende? Então é algo que hoje você tem essa maturidade dentro do esporte. Da pessoa que entende mesmo é a luta. Você tá com os dois garotos aqui, eles podem se enfrentar amanhã no campeonato. Hoje a categoria de peso é um pouco diferente, mas pode iam acontecer. lutar no Big-Star, na seletiva. Então, assim, eu acho que hoje o jiu-jitsu, existe a rivalidade no tatame. Fora do tatame, eu acho que essa rivalidade caiu muito, inclusive entre equipes. Sim. Antigamente, uma equipe não falava com a outra, o professor não deixava nem chegar perto, não deixava treinar. Hoje em dia já existe o intercâmbio do jiu-jitsu, as academias estão autorizando os atletas a treinar em outras academias, fazer um intercâmbio nacional e internacional. Isso não existia antes. Além disso, os atletas que eram da mesma categoria não se falavam. Hoje em dia saem, viajam, conversam, treinam, fazem treinamento de campo, seguem no Instagram, brincam, fazem chamadas. É óbvio que vai ter aquela rivalidade de vez em quando, mas isso é saudável, faz parte, até deixa o jiu-jitsu mais interessante. Sim. Então faz parte do jogo. Isso é muito bacana. Vocês já pegaram agora também? Eu também sou novo assim no jiu-jitsu, não acompanho há muito tempo, mas de treino assim, sou novo. E, pô, eu dei sorte que a academia que eu treino, o professor fala, meu irmão, falo com ele, pô, ainda mais depois que comecei com o canal, né? Comecei a fazer algumas visitas à academia e tal, às vezes uns programas com a galera na academia. Aí eu sempre aviso, tipo assim, quando eu vou num seminário, numa academia visitar, eu falo, pô, mas aí, vou na academia tal, ele vai lá, tranquilo. Tipo assim, pra ele super de boa, não tem mais essa questão das antigas. Mas o respeito é tudo, né, cara? Ainda tem aqueles caras, se tu for numa academia visitar, o cara quer te pegar, o cara, pô, ainda mais vai olhar assim, pô, moleque que é atual campeão brasileiro, vou matar ele. Não, então, quando eu comecei de branca, eu e meu mestre chegava todo sábado, ele mandava descer no metrô de Irajá, eu subia na moto e a gente rodava, ia pra Madureira, pra Bangu, pro Valqueire, visitava da Bull Five e diversas outras academias. Vou te contar, mas a lugares distantes da zona bem sul. distante. Bem distante. E assim, eu era bem recebido, assim, tipo, na questão de conversa e tudo mais, mas do tatame era guerra. Eu lembro de uma vez que eu fui treinar com faixa marrom, eu era branca, eu tinha mais cara de bobão que eu tenho hoje.
Não, aí fechei a guarda, puxei, quebrei a postura dele uma vez. Na segunda, ele já veio com a mão na minha cara. Aí eu tinha 2 meses de jiu-jitsu, já tava treinando duro, 3 meses eu já tinha competido, na verdade. Aí ele... A segunda, eu quebrei a postura, ele já veio com o cotovelo. Pá! Eu senti abrir tudo aqui. Aí eu olho pro meu mestre tá rindo pra caralho. Tá rindo. Aí que eu entendi. Que ali eu perdi o medo da competição. Que aí foi logo depois que eu comecei a competir. Que eu fui lutar o Carioca, Rei do Rio, e depois fui pro Sul-Americano, CBJJ. E, assim, se eu não tivesse passado por essas visitas de academias, assim, e não tivesse treinado com pessoas diferentes, eu não teria a cabeça que eu tive pra competir. Né, cara? Eu falo, meu grão-mestre brigou comigo um dia que eu cheguei lá na academia, eu falei, pô, que às vezes você tá na academia, a galera sempre pergunta, vai rolar? Vou. Aí coloca, pô, fazer um treino ali, às vezes com os brancas primeiro e tal. Aí eu vou treinar com os brancas, pô, normalmente eu sou mais pesado que os caras. Então eu vou levinho ali, pra deixar o cara movimentar e tal, o cara encaixar o peso, eu saio. Aí eu falei isso com o grão-mestre, falei, não, vou nas academias, eu respeito, pô, não chego lá querendo matar um faixa branca. Aí ele, tá errado, vai lá e mata ele. Vai pra pegar, com certeza, que não pode deixar pra depois. Porque, pô, tu vai visitar, eles estão pra te pegar. Pra te pegar. Eu sei que eu visito a minha academia. Uma coisa que eu aprendi no jiu-jitsu, não pode ter pena. De ninguém. Isso eu aprendi no jiu-jitsu. Não pode ter pena. Óbvio que você não vai pra machucar ninguém, mas também não pode entrar leve. Eu vou te falar, aprendi isso na minha primeira luta. Primeira luta da vida. Lutei o Carioca, peguei o braço do moleque, ele sentiu o braço dele estalar, eu senti ele bater, eu soltei. Daqui eu solto, ele continua a luta, o juiz para, pergunta de que foi. Aí eu falei, ele bateu. Aí ele, não, bati. Ah, o mestre falou, então tá bom, então quebra o braço dele. Aí eu fui no mesmo braço, aí senti estalar, ele bateu, o juiz não parou, aí eu não parei também. Mas assim... Olha a vingança aí, olha a vingança aí. Não é vingança, mas eu tô brincando. Não, mas cara, isso aí é real. Tem muita gente que é malandro. Né? Você vê até. Já aconteceu comigo. Muita gente que bate o juiz e não vê. Tem professor muito que fala, cara, galera, ó, enquanto o árbitro não fizer, não botar a mão. Por isso que a última vez que eu treinei com você não quis bater, né? Aí você bateu. Você nunca nem treinou jiu-jitsu. Eu nunca vi pegar faixa preta online. Foi AD, pô? Ele tá com inveja porque eu sou mais gradado que ele. Em todos os esportes. Manda pra cá, jiu-jitsu. Galera, infelizmente, pô, a gente tá matando o nosso tempo aqui. Foi muito bacana receber vocês. Espero que voltem. Desculpa a correria. Hoje tava, porra... E nosso tempo ficou mais curto aqui, né? Tem um horário, mas espero que vocês voltem aí pra gente bater até um pouco mais, vocês dois também, pra conhecer um pouquinho mais a história, que hoje a gente acabou falando de muita coisa, a gente não teve profundidade, né? Mas pra gente caminhar pro final, fechar, eu vou pedir pra cada um olhar pra câmera de vocês, né? E falar, pô, a rede social de vocês, pra quem quiser encontrar. Falar o nome, né, Polaco? Polaco, Paulo. Aí, quem quiser me seguir aí na rede social, Polaco, BJJ, pode seguir no Instagram e dar aquela força aí. Tamo juntos. O meu já é um pouquinho... Meu nome também é diferente igual ao dele, mas o meu é difícil pra escrever. O meu é Kawai Seixas no Instagram e no TikTok é Seixas Kawai. Aí é que nem tá aparecendo aqui na tela, aqui embaixo aqui. Kawai Seixas, porque é igual aplicativo. Tá aparecendo na tela. Aparecendo mas é Kawai do aplicativo, Kawai? Nossa, é É do aplicativo, Kawai? Aí, dono do aplicativo tá fazendo dinheiro pra caralho, tá falando que tá sem grana. Você vê, o pessoal me chama de TikTok, me chama de Ratatouille. Mas vem cá, não tem @Ratatouille, não? Não. Pô, aí seria legal. Ratatouille e BJJ, cara, tu ia crescer no jiu-jitsu, assim, sem brincadeira, tu ia ficar com uns 100 mil seguidores com maior facilidade. Tem um faxineiro da minha academia que ele me chama de Rata, só porque é Ratatouille. Caralho, vai começar a brigar, é foda. Rata é foda. Mas falando sério, a gente pode sair daqui pensando nisso, você criar um Instagram assim. Ratatouille e BJJ. Não é @Ratatouille. Se meu nome fosse comum, meu nome fosse João, Gabriel, alguma coisa assim, beleza. Mas meu nome é Kawai. É verdade. Quantos Kawais tem no jiu-jitsu? Mas Ratatouille dá mais seguidores. Ratatouille, eu acho que engaja mais, hein? Engaja mais. Usar até uma fotinha, usar o chat GPT lá, fazer uma fotinha pro personagem. Eu já fiz, velho. Depois manda. Olha esse safado aqui. Eduardo, pedi também pra você. Se alguém não conhece o Eduardo, né? Vai pra te achar no Instagram, Eduardo Turres Advogado, né? Precisar de qualquer suporte, como é que entra em contato? Pode falar diretamente no Instagram. É muito importante, não só eu, mas ter outras empresas, outros advogados, outras pessoas que possam ajudar o jiu-jitsu, que não adianta como todo mundo fala, sem é 100. Então, quanto mais gente, melhor.
Então, tem que ter cada vez mais brasileiros, estrangeiros investindo em pessoas jurídicas, pessoas físicas, investindo no jiu-jitsu para fazê-lo crescer. E lembrando, o esporte não é arte marcial, não é só defesa pessoal. É saúde, é educação, é aquele menino que estaria no morro fazendo atos ilícitos, estão no esporte, estão estudando. É a saúde, que você tem uma boa saúde no futuro. Então é tudo um pouco... Eu não vou ficar o dia todo elogiando aqui o jiu-jitsu, mas o que eu quero deixar claro é que quanto mais investir no esporte, melhor para a sociedade fica. Então Sim. essa é a palavra que eu deixo. E obviamente dia 22 vai ter o quê, Polaco? BJ Stars. 22 de quê? 22 de novembro. E qual vai ser a primeira luta do card? Vai ser o Mano de Manaus e eu. Mano de Manaus. Sei o nome dele. Tá cheio de Mano de gíria. Manaus. de Manaus. Não sei o nome dele, Ó, mas... então, dia 22, todo mundo assistindo e torcendo pelo Polaco. O outro não é só isso atleta, aí. não, né? Só é torcer. O outro não é meu atleta, mas pode ser que vire até o dia 22. Não, Tô brincando. Galera, Tô brincando, Polaco aí. Vamos agradecer lá, Polaco. muito a presença de vocês aí. Espero realmente que vocês voltem aí pra gente continuar aprofundando um pouco mais na história de vocês, um pouquinho de jiu-jitsu aí. Agradecer a geral que tá assistindo e tamo junto. Os...